A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no 343º dia, chegamos ao final da leitura no livro de Daniel. Trago hoje os capítulos 11 e 12 para a leitura. No capítulo 11, texto principal, os reis do norte e do sul. No capítulo 12, texto principal, o tempo do fim. Leitura nos versículos 1 a 13. E a palavra diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito condizem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o outro homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu vi, porém, não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Amém e graças a Deus. Hoje eu trago a leitura no livro de Judas. Inicio com o título Prefácio e Saudação. Mais à frente é dever cristão pelejar pela fé. Mais à frente, exemplos da punição dos ímpios. Continuando, a profecia apostólica, exortações. E encerramos com o subtítulo Doxologia, leitura nos versículos 24 a 25. E a palavra diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. E graças a Deus. Hoje, 9 de dezembro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 10. E a palavra diz: em Jesus temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém e graças a Deus. Somente a multa. Este é o grande tema do devocional de hoje.
Quando um policial parou uma mulher porque a sua filha estava andando em um carro sem o assento infantil exigido, ele poderia ter lhe dado uma multa por infração de trânsito. Em vez disso, ele pediu à mãe e à filha para encontrá-lo em uma loja próxima, onde ele pagou pessoalmente pelo assento exigido. A mãe estava passando por um momento difícil e não tinha dinheiro para comprar esse equipamento. Embora a mulher merecesse ter recebido uma multa por seu delito, em seu lugar, ela recebeu um presente. Qualquer um que conhece a Cristo passou por algo semelhante. Todos nós merecemos uma penalidade por violar as leis de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Contudo, por causa de Jesus, recebemos o favor imerecido de Deus. Este favor nos isenta da consequência final de nosso pecado, que é a morte e a separação eterna de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Em Jesus temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Alguns se referem à graça como amor em ação. Quando a jovem mãe experimentou esse favor imerecido, comentou: serei eternamente grata. E assim que eu financeiramente puder, passarei adiante esse favor. Esta reação cheia de gratidão e generosidade por ter recebido o presente do policial é um exemplo inspirador para os que já receberam a dádiva da graça de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia um ano com devocional com a seguinte mensagem: o presente de Deus é a graça. Amém e graças a Deus.